Bom, galera, professor Adenildo chegando. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que são as relações trigonométricas. Esse assunto é muito recorrente no Enem, tá ok? Então eu vou fazer uma apresentação para vocês de aspectos fundamentais. Eu vou sair da tela nesse momento para que a gente possa fazer a apresentação, tá ok? Bom, relações trigonométricas. Antes de falar nas relações trigonométricas, a gente tem que falar obrigatoriamente dela no triângulo retângulo. O triângulo retângulo vai basear as três relações fundamentais na trigonometria, que são seno, cosseno e tangente. O triângulo retângulo, ele tem esse nome porque ele tem um ângulo reto. E tem, como todo triângulo, três lados, mas esses lados recebem alguns nomes específicos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, como está apontado na figura, é chamada de hipotenusa. Eu tenho a hipotenusa e dois catetos. Esses dois catetos, eles, dependendo do ângulo de referência, a gente vai ver mais para frente, ele pode ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. E a partir daí eu tenho o Pitágoras, que é a relação entre esses lados, que diz: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu vou dar um exemplo aqui à frente para a gente entender. O perímetro de um triângulo retângulo de catetos iguais a 5 e 12 é igual a... Então, olha só, estou querendo saber o perímetro. Perímetro é a soma dos lados. Mas observa, eu tenho os dois catetos e não tenho a hipotenusa, mas eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, 5 ao quadrado dá 25, 12 ao quadrado dá 144, 25 mais 144 dá 169, passa ao quadrado em forma de raiz quadrada, em cima do 169, raiz quadrada de 169 é 13. Então, o tamanho da hipotenusa é 13. Como o perímetro é a soma dos lados, eu vou ter 5 mais 12 mais 13, que é igual a 30. Agora a gente vai ver, observando o ângulo, que eu falei ainda há pouco. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho o ângulo marcado de referência, o ângulo interno, sem ser o ângulo reto, o ângulo alfa. A soma de todos os triângulos dá 180. Como o ângulo reto é 90, eu posso afirmar que os dois ângulos agudos, alfa mais beta, é igual a 90. Olha só. Aí eu tenho o seno é cosseno sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Voltando. O seno de alfa é cosseno oposto, aliás, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí eu coloquei essa palavra feia aí para vocês lembrarem as relações. Só, catoa. O S é de seno, então o que que é? É oposto sobre hipotenusa. K, o C é de cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E o T é de tangente, oposto sobre adjacente. Aí, professor, como é que eu vou identificar quem é adjacente e quem é oposto? Olha só, com relação ao ângulo alfa, tem aí, o ângulo que está grudado com o ângulo é o cateto adjacente. E o lado que está oposto, que o próprio nome já está dizendo, é o cateto oposto. Se fosse o ângulo beta, evidentemente o cateto adjacente seria esse que está como oposto e o que está como adjacente seria o oposto. Um exemplo aqui. No triângulo retângulo abaixo, o valor de cosseno de alfa é igual a... Olha só. Aplicando o teorema de Pitágoras,
hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 mais, ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado, eu vou ter 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, que é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, 8 ao quadrado dá 64, mais x ao quadrado. Passa esse 64 diminuindo 100. Fica x ao quadrado igual a 36. Passa o quadrado em forma de raiz quadrada. Em cima do 36, raiz quadrada de 36 é 6. Então, o cosseno, eu sabendo que o x é 6 e o cosseno é cateto adjacente, que é 6, e a hipotenusa, que é 10, fica 6 sobre 10. Simplificando por 2, 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. Aqui, pessoal, tem os ângulos notáveis, que são os ângulos que as questões têm que fornecer para eu poder resolver as questões. Se não fornecer, se eu fornecer ângulos diferentes desses aqui, a questão tem que formar quanto vale o ângulo. Então, olha só, essa tabela vocês têm que gravar. Seno de... Eu vou partir do 30, 45 e 60, que esses que são mais usados. Seno de 30 é meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Você observa que o cosseno ele inverte essa ordem. Mas o 45 é igual para ambos. Tá? Então, essa tabela eu vou passar para vocês, vocês vão guardar. Então, aqui eu tenho um exemplo. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um prédio, fazendo este um ângulo de 60 graus. A altura do prédio é... Então, olha só, essa é uma questão prática que eu posso medir o tamanho de um prédio através de trigonometria. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo, que é 30. Ele está colocado dessa forma, como está na figura. O cateto oposto a ele é o H, que eu quero saber. E a hipotenusa foi dada, que é 12, que é da escada que está encostada. Então, olha só, eu vou usar, para saber o tamanho do prédio, eu vou usar cateto oposto. Então, se eu vou usar o cateto oposto, a função é o só. Lembra do só-catoa? Seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, olha só. O seno de 30, a gente vê na tabela. Seno de 30 é 1 sobre 2 sobre 12. Então, eu vou dividir, fazer essa divisão aí, e vai me dar 6 metros a altura. Tá bom? Depois, quando eu for fazer na canetinha para vocês, aí eu vou fazer com mais calma. Outro exemplo. No triângulo retângulo abaixo, o valor do ângulo alfa é igual a... Então, olha só. Se eu quero saber o ângulo alfa... Aliás, se eu quero saber o valor do alfa, eu vou usar a função cosseno, porque eu tenho que usar os valores que eu tenho. Então, cosseno de alfa, para usar a função cosseno, tem que usar o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa fica 2 sobre 4. 2 sobre 4 simplificando dá 1 sobre 2. E onde o cosseno de alfa é meio? Aí eu venho aqui para a tabela, ele é meio exatamente quando o cosseno for 60, o ângulo for 60 graus. É só verificar na tabela. Deixa eu voltar. Então, pessoal, hoje foi só uma apresentação. Nas próximas aulas a gente continua. Aí eu vou para o quadro mesmo resolver questões com mais detalhes para vocês, tá bom? Muito obrigado.